esposa de Zelov se pronuncia sobre acusações contra peão. O que aconteceu, hein, gente? Pois bem, vocês sabem bem que veio à tona esses dias uma matéria de 2017 de Zelov num acidente de trânsito, né? Então, Luciana de Paula, influenciadora e esposa de Zelov, conversou com o Léo Dias e revelou o que aconteceu naquele ocorrido do passado envolvendo o ex-jogador e uma mulher grávida no trânsito. As informações sobre, e aí a matéria cita como uma suposta agressão verbal e ameaças, vieram à tona recentemente nas redes sociais, mas Luciana, no entanto, disse que vai fazer o quê? Tomar medidas cabíveis contra quem propagar tais informações atribuídas por ela como falsas. Abre aspas aqui para ela então. Meu marido Zelov, apelido qual ganhou por se concentrar com Wagner Love, nunca agrediu e nunca respondeu por nenhuma ação criminal. Diferente do adversário Sasha, que já tem 2 processos que respondeu criminalmente. Um de agressão e outro de drogas. Eita, eu não sabia disso não. Continua. Todas as pessoas que estão levantando essas falsas notícias sobre esse caso da grávida irão responder criminalmente por isso. No dia da ocorrência, eu e meu filho, que tinha quase 1 ano, estávamos presentes no carro e foi feito o boletim de ocorrência. E ela continua. Por isso, não houve nenhuma ação criminal e sim civil. Na época, todos da região conheciam muito o Zé por estar ativo no futebol. Deste modo, tudo virava ação civil, para arrancarem algum dinheiro dele. Essa ação correu em revelia porque o Zé foi transferido para a China. Mudamos para lá nesta época, deixando aqui um representante jurídico para então representá-lo. O que nunca aconteceu e assim o Zé foi perdendo esse e diversos processos por não se manifestar e ter feito a defesa desses processos. E neste aconteceu exatamente isso. E tem mais. Quer falar alguma coisa aqui, Ju? Tá bom. Então, assim, só fazendo um parênteses, gente, ontem a gente trouxe uma matéria que trazia à tona essa situação que teria, então, ocorrido em 2017, certo? E aí ela disse que existiu, então, um processo civil, mas que por conta da transferência, que na época o Zé Love jogava no Figueirense, depois foi transferido aí para outro país, deixaram uma pessoa responsável, mas que a pessoa não teria feito a defesa adequada nos processos, mas aí é complicado, porque se ele deixa um representante, aí já não é a revelia, né? Não é revelia? Não é revelia, porque se ele tem um advogado constituído, né, Mas ele falou que não foi não, o representante, não. Tá aqui. Então, mas a questão porque a revelia, primeiro você precisa ter a intimação da pessoa. Uma vez que ela é intimada oficialmente, tem essa plena ciência de que tem um processo tramitando ali, e não se manifesta, aí corre os efeitos da revelia. Entendi. Se ele tivesse na China e não tivesse deixado ninguém, esse processo ia tentar intimá-lo por carta rogatória lá na China, entendeu? Então são situações bem diferentes. Só pra esclarecer. Lembrando que essa situação do trânsito foi em 2017, tá, galera? E aí veio à tona porque o Zé tá dentro da fazenda e ganhou destaque, né? E a esposa do Zé continua. Voltando da China, o Zé, com tudo isso, teve uma forte depressão, o qual lutamos muito para ele superar. Porque tudo que ele havia trabalhado e ganho foi perdido em processos por falta de administração financeira e falta de defesa das pessoas que ele confiou e deixou na administração financeira. Eram assuntos tão importantes, os quais não tiveram zelo e amor algum por toda a confiança que o Zé deixou. A pessoa que nos ajudou e ajuda até hoje é o Neymar pai, o qual também propagam diversas inverdades, pontuou a companheira do Zé Love. E ela continua. O Zé nunca agrediu e nunca respondeu processo crime algum na vida. Ele é o melhor pai que um filho pode ter e um esposo maravilhoso que amo sem tamanho. E a todo instante, Sasha, o ator de Taubaté, de acordo com a esposa do Zé Love, com o nome de Zé e de minha família, fazendo graves e falsas afirmações, as quais têm afetado psicologicamente todos nós. Meu filho, aliás, tá mal escrito aqui. O meu filho eu tenho blindado de assistir, mas as informações do digital correm mais que a velocidade do vulcão.
finalizou Luciana Paula. Acho que em relação ao filho não assistir, tem até a questão da idade, né? Ele é pequeno ainda, né? É uma criança, então não é nem, né, pra... Eu fiquei surpreso dessa do Sacha, hein? Sabia não. E tem essa questão que ela diz ali sobre a questão da ajuda do pai do Neymar, né? Sim, Neymar pai lá, que acabou ficando com... Deixa eu só ajeitar aqui. Ficando com a chácara deles lá. Que ele tava com o nome sujo, com o banco e tudo mais. Ele tinha uma dívida com o banco. O pai do Neymar foi, então, e quitou, né? E ele passou a dever o pai do Neymar. Exatamente. Né? Mas aí ela considera ele como uma ajuda. E o pessoal fica alvoroçado quando a gente fala aí do pessoal da Fazenda, né? Mas a gente traz as informações. A esposa do Zelov se manifestou e fez acusações graves contra o Sacha. Mas lembrando, gente, que na matéria veiculada ontem pelo portal em off, né, que a gente trouxe, ali foi dito que foi registrado, então, um boletim de ocorrência e a pessoa preferiu não representar. Então, ali já estava escrito que não tinha um processo criminal. Exatamente. Mas existiu o fato e existiu ali um boletim de ocorrência, gente. E aí, gente, é importante deixar claro que o Zelov jogava no Figueirense, é um jogador conhecido, pô. Jogou com o Neymar Júnior no Santos, fez dupla, e daí depois jogou em vários times no Brasil, se não me engano jogou no Curitiba também, e daí foi pra China e tudo mais, então é um jogador famoso, gente, não é um jogador desconhecido, né? E jogando no Figueirense, em Santa Catarina, como ela diz ali na matéria, ele já é conhecido, então acabou que muitas pessoas se utilizavam disso e também não levava adiante questão criminal. A Maria Isabel dizendo aqui, ó, gente, o Rafael Ilha era um ex, não vou falar disso. Usuário. Usuário, morou nas ruas, respondia processos, foi preso por roubo e ganhou o que uma coisa tem a ver com a outra dentro do reality. É que quando uma pessoa se expõe, gente... se torna ali numa figura pública, ela tá passível ali das pessoas verificarem as situações pelas quais ela já se envolveu, gente. Então, isso é muito comum, não é sobre esse participante específico da Fazenda ou aquele participante do BBB. Isso é muito comum, não é verdade? Então, a partir do momento que a pessoa se torna uma pessoa pública, alguns fatos vêm à tona. Sim. Né? O nome da pessoa está em evidência. Sacha Bales, Zelov, outros participantes estão em evidência. O que os meios de comunicação fazem? É procurar conteúdo que tragam acesso, visualização, clique para os seus veículos. Então assim, pega uma coisa do passado ali, pega uma coisa do passado acolá. Isso dentro do jogo não afeta nada, gente, mas é gerar atenção e, obviamente, o dinheiro para esses produtores de conteúdos que falam sobre isso. É só por isso, não tem essa... É muito, mas acontece, mas é difícil que uma situação de fora acabe mudando toda a opinião de uma torcida de tal participante. É muito difícil. E isso acontece, gente, quando tem questões políticas, a gente teve aí campanha eleitoral, eles trazem à tona situações, então isso é muito comum. Sempre que uma pessoa está em evidência, vários fatos ali vêm à tona.